e depois no final, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem perguntar, tá bom? Então vamos lá. Quais seriam os grandes desafios que a gente... Quais seriam os grandes desafios que a gente detecta hoje no sistema OAB, né? Primeiro, a gente não tem dúvida que o sistema OAB é o maior sistema de educação à distância no que se refere ao sistema público, né, de educação à distância, principalmente na formação de professores, que é o nosso alvo. E hoje nós temos 190.858 alunos formados. Nós temos alunos ativos, nós temos mais de 200 mil alunos ativos. Polos ativos, nós temos 745. Quando a gente fala em polos ativos, a gente está se referindo àquele polo que tem hoje cursos sendo ministrados no polo. E que existe uma diferença que depois o Alexandre vai estar mostrando para vocês, que é em relação aos polos aptos e os polos ativos. Tá? E em termos de instituições públicas envolvidas nesse processo, nós temos na data de março de 2018, 127 instituições. O que isso nos revela? Nos revela que o sistema OAB está muito bem consolidado. Claro que podemos crescer, podemos adaptar, podemos melhorar e devemos, né? Ele está consolidado e a gente precisa agora, de certa forma, fazer um enfrentamento de alguns desafios que nós já detectamos no âmbito da CAPES. Até porque esses desafios foram apontados por muitos de vocês, inclusive eu agradeço aos coordenadores de polo que participaram dos encontros regionais do ano passado, e nós estamos trabalhando nisso para que a gente possa, então, melhorar ainda mais os processos, os procedimentos e apoiar tanto as instituições quanto os polos, né, e os mantenedores, para que a gente possa avançar cada vez mais no sentido de qualificar a educação, principalmente a educação básica no nosso país. Hoje saiu uma série de modificações na LDB, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver, né? E isso vai, de certa forma, impactar também na educação no nosso país. Bom, quais seriam esses desafios? Primeira questão é a evasão. Por que a gente bate tanto na evasão? A evasão não é um aspecto que acontece somente na modalidade à distância. Hoje nós estamos enfrentando a evasão na modalidade presencial também. E a gente se pergunta, por que é que isso acontece? E alguns trabalhos já têm sido feitos nesse sentido e a gente percebe claramente que existe uma influência direta do como fazer. Como a gente tem feito educação hoje no país. E considerando a globalização e a modificação de perfil dos nossos estudantes. A gente tem que utilizar e fazer-se utilizar de tecnologias cada vez mais aprimoradas, tecnologias educativas, para que a gente possa aprender esse estudante, ou melhor, conquistá-lo no mecanismo do ensino e aprendizagem. Por isso a gente tem que se especializar sim em metodologias ativas, e o grande desafio para fazer isso é que a maioria dos professores, dos docentes e tutores foram formados num modelo curricular que não fala em competências, mas sim especifica muito a questão do modelo curricular tradicional, onde o profissional o professor é o centro de todo o desenvolvimento. E isso já não vai mais funcionar se a gente não adaptar o nosso fazer. Então, a evasão, ela tem múltiplos fatores que influenciam, e a gente tem estudado o mecanismo na CAPES e implementado esses mecanismos para estimular que esse
esse problema seja dirimido, né? Eu já vou mostrar, tá? A melhoria na eficiência e na performance do programa também é um dos nossos desafios. A institucionalização, não só do sistema, mas da modalidade à distância nas instituições públicas, é outra estrutura que a gente tem discutido, porque isso não envolve só a nossa vontade, envolve uma nova forma de pensar dentro das instituições. Então isso aí é algo bastante desafiador para nós. O monitoramento da qualidade dos cursos que são ofertados na modalidade à distância também é um grande desafio. A mobilidade estudantil e a portabilidade de cursos. Muitas vezes a gente sabe que o aluno tem que esperar uma nova oferta da disciplina que por acaso ele tenha reprovado, e essa nova oferta pode demorar. Então isso acaba mantendo ele um tempo muito grande para que ele possa integralizar o seu curso, ou se não, desestimula ele a ponto dele evadir. E isso a gente tem que pensar, como é que a gente vai integrar, já que a gente tem um sistema, né? E disseminação de tecnologias e de serviços, que amanhã o Alexandre Martins vai estar colocando para vocês os avanços que a gente conseguiu e em que pé nós estamos em relação a isso. Bom, a redução da evasão, a primeira coisa que a gente precisa saber é onde estamos nesse cenário, né? Que o colega acabou de perguntar, qual é o número, né? Como é que a gente está em relação a isso? Índices de eficiência e de evasão por curso foi uma atividade que a gente já implementou, as universidades já receberam por curso qual é o seu indicador, seu índice, tiveram a oportunidade de rever, porque a gente teve alguns dados que poderiam ser trabalhados de forma melhor, né? Porque para nós, quem não formou e deveria estar formado, entrou como evadido, porque a gente não tinha o dado. Então isso é um exemplo do que poderia ser trabalhado. E nós temos hoje o índice de eficiência e de evasão por curso. Índices mínimos por curso para a distribuição de vagas. Se um curso está tendo uma evasão muito significativa, não é possível que a gente vai continuar fomentando a entrada de estudantes nesses cursos sem a gente refletir o que está acontecendo e tentando buscar alternativas no sentido de resolução. O aprimoramento do processo de monitoramento de polos, também estamos pensando nisso, porque a gente não quer mais ficar só na questão da infraestrutura, admitindo que o polo ele não é um lugar apenas, ele é parte integrante de um processo de ensino e aprendizagem. Então a gente não pode só se preocupar com a infraestrutura, embora ela seja de suma importância. Revisão do modelo de articulação de ofertas com base na demanda. Isso já foi implementado nesse edital e nós temos algumas modificações que nós vamos colocar amanhã, eu e o Alexandre Póvoa, para explicar melhor para vocês qual vai ser a importância dos coordenadores estaduais de polo, que terão um papel fundamental nesse processo, né? Por quê? O que a gente precisa? A gente precisa atender as demandas dos municípios e a gente precisa integrar essa demanda com as possibilidades das instituições. E isso requer, sim, uma articulação. Acolhimento dos alunos ingressantes, com reserva de uma cota de bolsas para programas para adaptação do aluno. Por que isso? Porque a evasão, geralmente, ela acontece nos primeiros semestres. A gente fica usando o discurso e pensando que a nossa geração de jovens é altamente tecnológica, até pode ser que sim, mas ela tem muitas dificuldades quando ela ingressa num processo de modalidade à distância e isso acaba desestimulando os estudantes que evadem. Então, a CAPES montou todo um processo de acolhimento com a participação efetiva do Alexandre Martins e utilizando já os conteúdos que foram desenvolvidos no âmbito da Universidade Aberta do Brasil para aquelas
disciplinas que foram apontadas pelas próprias instituições como as grandes responsáveis pela maioria das reprovações ou do início do curso, e isso está sendo, agora vai ser brevemente implementado, né, Alexandre? Está para quando, você lembra? O acolhimento? Olha, o acolhimento, a gente está tentando ver se a gente consegue implementar no primeiro semestre. Ainda no primeiro semestre, a gente está fazendo um esforço para ver se já consegue implementar o acolhimento, né? Uso de softwares preditivos de evasão, que isso é muito importante, porque nos auxilia no sentido de evitar que o aluno evada, né? E mobilidade acadêmica, porque é muito importante, uma vez que a gente está falando de educação à distância, não tem sentido o aluno ficar preso numa situação em que ele poderia estar evoluindo de forma mais fluida, e isso é uma das vantagens da EAD que a gente vai ter que utilizar, né, no futuro bem próximo. Isso aqui é só para mostrar para vocês que para calcular o índice de eficiência nós consideramos os formandos e os ingressantes, né, e também os alunos que estão ativos. Professora, talvez seja até inoportuna essa colocação, mas eu queria fazer uma gestão naquela lista de possibilidades de redução de evasão, um investimento talvez diferenciado em relação à tutoria presencial. Porque a gente tem percebido, especialmente nas últimas ofertas, que a tutoria presencial, na maioria dos cursos, ela está inclusive até sendo extinta em alguns casos. E a gente extinta a tutoria? Em alguns cursos presencial. Sim. E a gente tem percebido, por experiência nos povos, que onde há uma tutoria que consegue agregar mais essa turma, os cursos têm uma conclusão com maior número de alunos, tem uma melhor qualidade no aproveitamento, porque embora a gente está tratando de educação à distância, pensando que tem que flexibilizar, mas esse momento de integração no polo fortalece muito a participação deles e tem feito muita diferença. Eu posso mostrar no polo a diferença que faz quando se tem uma tutoria eficiente, presencial e quando não há. Sim, como é que é teu nome? Elielson. Elielson, eu tenho certeza disso. Aqui, a gente não pretendeu esgotar todos os desafios que existem, mas a gente pretendeu colocar aqueles desafios que nós vamos priorizar no planejamento estratégico. Nesse sentido que você fala, eu concordo, eu ouvi isso nos encontros todos, não é uma fala única, você representa aqui muita a estrutura, inclusive das instituições que colocam isso, mas a CAPES, ela é um órgão de fomento. O que cabe à CAPES? Ela repassa o recurso às instituições para que esse recurso seja apropriado da melhor maneira possível, para que os cursos aconteçam na melhor qualidade possível. Teve uma época que esse recurso ia carimbado para a tutoria presencial. E aí isso foi removido. Não significa que a CAPES entenda que a tutoria presencial ela é dispensável, muito pelo contrário. Significa apenas que a gente respeita as instituições na sua autonomia do como fazer e de como conduzir o curso. Tá? Mas eu entendo, acho válido, quero dizer que a gente é solidário, mas aqui eu só estou colocando aqueles pontos que nós vamos conseguir atacar nesse momento, tá? Posso só complementar um minutinho? Claro. Eu sou Joelma, do Espírito Santo. O tutor presencial ele está relacionado diretamente à não evasão. Nós temos duas instituições dentro do polo e a graduação de uma é obrigatória, tutoria presencial toda semana. Semanal, o aluno tem que estar. Na outra não é obrigatório, não tem tutor presencial, só vai fazer prova. O índice de evasão é altíssimo, gigantesco. Ele faz a diferença no polo. Eu acredito e sei que isso é real mesmo. Só que assim, o que a gente pode fazer é discutir com as instituições essas questões, tá? Eu acho e a CAPES aí pode até suscitar a questão, facilitar que o processo de discussão aconteça. As instituições nos passam que não tem mais recurso que a
reitoria presencial, foi feito um corte muito grande pela CAPES, que a gente discute isso. Mas como que duas federais podem agir diferente? Gente, sim, olha só, nós temos uma reunião de diretoria com o Fórum das IES, tá? Das instituições, a professora Ilka que nos representa junto com outros componentes. Nós já repassamos essa colocação para as instituições. É o seguinte, existe um fomento que é finito, tá? Finito. E existem demandas. Então, como apropriar-se desse fomento pelas instituições? Existe um formulário que ela faz um plano de curso e ela utiliza da forma que ela entende que é melhor esse recurso no sentido de qualificar o curso. Então, essa é uma discussão que deve ser feita no âmbito com certeza, eu não estou, a CAPES quer, inclusive, participar dessa discussão, mas precisa da participação efetiva das instituições para que a gente possa ver o que está acontecendo, como está sendo apropriado o recurso. Ok? E o índice de evasão, a gente está considerando, então, os alunos ingressantes, os ativos e os formandos também, conforme está descrito ali, né? O que a gente observa? Aqui eu vou pedir perdão para vocês, porque essa não é a melhor representação gráfica, porque não é contínua, deveria ser em barras, tá? Então, mas eu vou dizer para vocês o que a gente consegue verificar aqui. Eficiência versus evasão, sendo que na horizontal nós temos os polos, a eficiência laranja e a evasão azul. Se eu pegar um determinado polo, só para exemplificar aqui, eu posso perceber que o índice de eficiência ele pode ser maior que o índice de evasão ou o contrário, de um polo. E aí a gente fica pensando, o que está acontecendo em relação a isso, né? A gente pode pensar, analisar várias situações, e é isso que a gente vai querer fazer com esses índices. São indicadores que vão nos permitir levantar as realidades, porque a CAPES de jeito nenhum pensa que nós vamos fazer qualquer tipo de gestão sem estar junto com vocês, entendendo a realidade do que acontece lá nos locais onde estão acontecendo os cursos, tá? E quais são as dificuldades, tanto dos polos, quanto das IES, quanto dos mantenedores, a gente vai ter que ir alinhando. Por isso que a CAPES escolheu a articulação como um dos pontos mais críticos no processo para que a gente possa funcionar de forma mais adequada possível, tá? Então, a melhoria da eficiência do programa, ela envolve melhorar a relação de ingressantes com formandos, que está na média próximo de 4, ou seja, cada 10 alunos que entram, 4 se formam. E fica difícil a gente imaginar o que está acontecendo, como que a gente vai justificar o recurso público que é investido nesse setor, pensando que eu tenho esse indicador de evasão de uma forma geral, né? Então, a gente vai ter sim que trabalhar isso. Melhorar a relação de ingressantes por formandos. A delimitação do número de vagas e parâmetros de fomento, assim que a gente conseguir ajustar melhor as coisas, a gente vai usar como base em eficiência e evasão, sim. Tá? E a delimitação do raio de atuação das instituições também é uma preocupação nossa, na medida em que nós temos hoje um georreferenciamento que nos permite dizer onde estão as IES, onde estão os polos ativos, como eles estão distribuídos no Brasil, por região, e a gente consegue, então, melhorar a tomada de decisão. Esse ano, vocês sabem que é um ano político, né, de eleição. Então, o Alexandre e a nossa coordenação tem recebido uma fila de prefeitos querendo abrir novos polos. E nós, no momento, nós não... claro que existem regiões que necessitam a abertura de polos, a gente incentiva e tudo. Mas o que a gente quer dizer é que a gente tem que ir para além disso, a gente tem que qualificar os polos que já estão considerados aptos ou ativos cada vez mais.
Então a gente tem que estabelecer prioridades, né? E aí é importante que a gente tenha essa ferramenta de georreferenciamento para tomada de decisão. Se tem um polo aqui em Gramado e outro em Canela, a gente fica pensando, como assim? É muito perto. Né? Então não tem justificativa que nos permita esse tipo de situação. Então a gente tem que cada vez mais otimizar o recurso público, e é o que a gente anda fazendo. E implementação de disciplinas com emendas comuns, para que a gente possa permitir que, se uma determinada instituição não vai ofertar aquela disciplina naquele momento, que o estudante possa fazer em outra instituição sim, e que ele possa dar continuidade ao seu curso, sem que ele necessariamente precise evadir ou se sinta pressionado a evadir ou desestimulado. Institucionalização do sistema. Como eu coloquei antes, nós temos vários atores nesse processo, né? Nós temos a CAPES, que é uma articulação, que é responsável pela articulação e o fomento. Nós temos as ações do Polo, que fazem a gestão e a infraestrutura e permitem que a educação à distância se concretize. Nós temos as ações das IES, que ficam com a responsabilidade acadêmica e muitas vezes com a gestão administrativa lá na instituição, para que tudo aconteça. Então, tudo esse cenário é muito importante. Mas se a gente não tiver ações contundentes, as instituições públicas, toda vez que a gente não tiver um fomento adequado para essa ação específica, a gente vai correr o risco da educação à distância diminuir de forma significativa ou até nem acontecer nas instituições. E a gente sabe que o Brasil precisa disso. Então, a gente quer, sim, não é nem questão só de ter ou não ter fomento. Mesmo que tenha, e eu acredito que vá ter, porque é uma prioridade educacional do nosso país, o investimento, a gente precisa que as instituições institucionalizem também para acabar com a discriminação que hoje existe em relação à modalidade AD dentro das próprias instituições. Tem o aluno EAD e o aluno presencial. Isso não é uma forma que a gente possa admitir de fazer educação superior no país, né? E aí, para acabar com isso, a gente tem vários mecanismos. Teve um grupo de trabalho que fez um trabalho muito brilhante, não sei se vocês conhecem, um documento que fala da institucionalização da educação à distância e que a gente pretende alavancar para que possamos estimular cada vez mais essa institucionalização dessa modalidade nas instituições. Bom, esse era inicialmente o que foi proposto no edital para que a articulação acontecesse. Então, iria haver uma análise da demanda dos municípios e o levantamento da capacidade de oferta pelas instituições. Esses dois aspectos seriam considerados para se fazer uma proposta inicial pelas instituições. E após isso, haveria a homologação dessas propostas, com ajustes acadêmicos e financeiros das propostas de vagas pela DED-CAPES, e aí o recurso teria que ser justificado pela IES e a decisão final ficaria no âmbito da CAPES, em relação à abertura dos cursos. Isso não mudou. Só que a gente percebeu, e amanhã nós vamos estar falando disso, que nós precisamos melhorar ainda mais, detalhar mais qual é o papel de cada ator para que essa articulação de fato aconteça de forma satisfatória. Tá? E a gente possa atender os municípios nas suas demandas e possa fazer com que as universidades, né, consigam, dentro das suas possibilidades, ofertar esses cursos aos municípios que demandarem. O módulo de acolhimento, então, como eu falei, a gente já aconteceu a maioria dessas ações, né? Foram vistas as disciplinas com base no questionário que foi aplicado, a gente já mostrou isso algumas vezes para vocês, né? Mostrando quais as áreas que necessitavam mais para que a gente tivesse inclusão dessas disciplinas no acolhimento. As disciplinas a serem oferecidas foram sendo construídas, a gente utilizou o conteúdo que já tinha sido desenvolvido pelas próprias instituições que fazem parte do sistema. Foi constituído um grupo de trabalho e onde foi realizado
a elaboração desse material, e a Universidade Federal de Goiás foi, então, compilar esse conteúdo todo e trabalhar esse conteúdo todo, e amanhã o Alexandre Martins vai explicar detalhadamente em que pé está isso e como foi o processo todo, né? Mas só para referenciar que a gente já está trabalhando nessa questão. E ainda nós elaboramos um grupo de acompanhamento de egressos para que a gente possa justificar algo que faz parte da finalidade do sistema OAB, que é formar professores, levar a educação pública de qualidade até os municípios, e que esses egressos formados, eles componham principalmente a rede básica de educação pública. E aí é a questão, onde estão os nossos egressos do sistema OAB? E a gente tem que preocupar com isso, né, e ver quais são as estratégias ou políticas necessárias para que a região se beneficie desse profissional, de forma que ele possa contribuir para o desenvolvimento regional do seu município, do seu estado, enfim. E é essa questão que a gente vem se preocupando agora e montando esse grupo. A gente já está em processo de trabalho para poder tentar mapear onde andam esses profissionais. A questão da mobilidade, da portabilidade também vai ser tratada amanhã, mas eu já falei sobre isso, né? Então eu acho que... E eu gostaria de falar dos encontros regionais, porque eu acho que eu devo isso a vocês. Quem é que participou aqui dos encontros regionais? Levanta a mão, só para ter uma ideia. Tá, então a maioria participaram, né? O que a gente queria com esses encontros regionais de coordenadores de curso? A gente queria levantar os principais, a gente queria entender a visão dos coordenadores, a gente queria em relação aos desafios, quais são os principais desafios que eles identificam no contexto hoje de se trabalhar em um polo, né? E nós conseguimos isso, e foi uma experiência muito importante. Nós tivemos uma participação considerada na nossa análise como uma participação efetiva, porque a CAPES não financiou a ida dos coordenadores a esses encontros, então isso foi muito construído de forma coletiva, com os mantenedores, com as instituições, e a gente pode perceber que o percentual de participação foi significativo. E a partir disso, nós... então, olha só, aqui nós temos as fotos de todas as regiões, né? Nós conseguimos construir um relatório, que conforme a gente havia colocado lá para vocês, onde a gente apontou os principais desafios colocados pelas regiões. E esse relatório subsidiou, então, a nossa próxima ação, que foi a elaboração, a constituição de um grupo de trabalho para a construção de um curso de gestão para gestores de polo, para que a gente possa colocar isso na nossa previsão no início do semestre que vem, né, Alexandre? Em andamento e disponibilizar para que todos possam fazer esse curso. Hoje é um convite. Futuramente a gente pensa que esse curso vai ser um pré-requisito para quem quiser ser coordenador de polo, porque há uma grande fluidez, mudança nesses coordenadores, e as pessoas que assumem se sentem muitas vezes perdidas, né? E aí, para onde que elas vão buscar informações? As perguntas são básicas, elas sempre vêm para a CAPES, e a CAPES sempre tenta de toda forma dirimir essas questões, mas a gente entende que não é dessa forma que a gente precisa trabalhar. A gente tem que dar um suporte melhor aos gestores de polo, para que eles possam sim se profissionalizar e fazer as coisas de uma forma mais coordenada e mais fluida. Então, esse curso a gente está trabalhando agora na coordenação do Alexandre Polo, para que a gente possa... junto com vocês, realmente contribuir para a qualificação do nosso fazer lá no polo, né? E esse curso ele vai tratar daquelas demandas principais que nós detectamos durante os encontros, a partir da escuta que a gente fez da fala de vocês.
Então, não reinventaremos a roda, só simplesmente sistematizaremos os principais desafios e aí ele estará então fazendo parte do conteúdo desse curso. Bom, gente, a minha fala é essa. Agora eu tenho duas pessoas aqui que podem explicar detalhadamente os pontos, que é o Alexandre Pova, que vai fazer a fala dele hoje, e o Alexandre Martins, que vai fazer a fala amanhã. Eu vou passar a palavra para ele. Muito obrigada. Bom dia a todos e a todas. Complementando a fala da Margot, eu vou